Chico Poli, presidente da UDEMO. Bom, boa noite, colegas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Carlos Janades pela iniciativa dos projetos de lei complementar e também pela iniciativa dessa audiência pública aqui. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa e de cumprimentar também os colegas presentes aqui, que vieram dos mais distantes pontos. Aí, agradecer a presença, porque isso mostra que sabem a importância desse evento. Lembrando o seguinte, ao deputado, aos colegas da mesa, aos colegas presentes, nós vivemos no estado de São Paulo, hoje, um momento surrealista, em que, para nós usufruirmos de um direito que é garantido em Constituição Federal, em Constituição Estadual, em lei federal, em acórdão do Supremo Tribunal Federal, é necessário que um deputado estadual elabore e encaminhe um projeto de lei complementar estadual. O que, com certeza, deverá ter, inclusive, forte oposição da base governista. Ainda bem que nós temos o deputado. Ainda bem que, neste episódio, além de outros já citados, nós temos o deputado Carlos Janades, que teve a coragem e a honradez de fazer isso daí. Porque parece, por essa e por outras razões que nós temos acompanhado, que atualmente para o estado de São Paulo, aposentado bom é aposentado morto, não é? Ou aquele aposentado que nunca se aposentou. Não é? Vou mostrar para vocês essa aberração, como ela se desenvolveu durante esse tempo, me referindo ao que o João disse logo no início da luta, que nós acompanhamos junto. Inclusive, o Horácio, né, que foi o advogado, nos representou também lá, como amicus curiae, lá em Brasília. A Constituição Federal, portanto, a lei maior deste país, no seu artigo 206, diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vem o item 5, valorização dos profissionais da educação escolar. Olha, valorização dos profissionais da educação escolar, no plural, genérico. A lei federal, que já foi mencionada aqui, 11.301, de 2006, ela altera o artigo 67 da LDB, definindo funções de magistério. E ela diz o seguinte: esta lei complementar aplica-se para os efeitos do disposto no artigo 5º do artigo 40, etc., são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto, essa é uma lei federal, que é a LDB. Ela alterou um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a maior lei, digamos assim, a Constituição da Educação do país. A Lei 444, que é o Estatuto do Magistério do Estado de São Paulo, com a redação dada pela Lei Complementar 836, que trata do plano de carreira, diz assim, artigo 1º, fica instituído plano de carreira, vencimentos e salários para os integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação. Artigo 2º, esta lei complementar aplica-se aos profissionais que exercem atividades de docência e aos que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, aos quais cabem as atribuições de ministrar, planejar, inspecionar, supervisionar, orientar e administrar a educação básica. Pergunto para alguém de vocês tem dúvidas sobre isso que foi dito aqui? Pois bem, para a Lei Complementar 444, que nós vimos, o artigo 2º diz assim, para os efeitos desse estatuto estão abrangidos os docentes e os especialistas de educação.
A Lei 836 foi o que nós acabamos de falar. Aí o João se referiu a um parecer da Procuradoria-Geral do município, mas agora eu vou ler um trecho do parecer que revisou, portanto, em grau de recurso. A legislação municipal, diz, portanto, o procurador, separa a carreira do magistério em duas classes distintas, a dos docentes e a dos gestores educacionais, antigos especialistas de educação, conforme está disposto no artigo 6º da Lei Municipal 14.660, de 2007. É certo que ambas as classes compõem uma única carreira, a carreira do magistério municipal. Entretanto, no município de São Paulo, dentro dessa única carreira do magistério, o acesso à classe dos gestores é basicamente restrito ao professor de carreira, como se infere do disposto nos artigos tal. Feitas essas ponderações, diz o procurador, devendo as unidades da Secretaria Municipal de Educação ser orientadas no sentido de que os gestores educacionais que, sendo professores, ingressam na respectiva classe mediante concurso, também podem ser beneficiados pelas disposições da Lei 11.301, de 2006. Portanto, esse foi o voto final definitivo da Procuradoria-Geral do município. Agora, eu queria rapidamente mencionar a famosa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Por quê? Porque, como muito bem disseram os que me antecederam, disseram o seguinte: olha, de repente vem alguém, pega uma palavrinha isolada e fala, olha aqui por que vocês não têm direito à aposentadoria. Decisão do Supremo Tribunal Federal. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, com interpretação conforme, para excluir a aposentadoria especial apenas aos especialistas em educação. Opa! Para excluir a aposentadoria especial apenas aos especialistas em educação. Estamos fora. Não, vírgula, vírgula. Nos termos do voto do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, a ressalva é nos termos do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Tudo bem. Senhor ministro Ricardo Lewandowski no voto. Já votei, senhor presidente, mas gostaria de insistir no meu voto, data vênia, entendendo que, nas atividades de magistério, compreende-se uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o atendimento de alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo os cargos de direção. Se excluirmos aqueles que exercem cargos de direção, coordenação ou assessoramento, em razão do interesse público, estaríamos punindo, na verdade, os professores que, em razão do interesse público, estão assumindo essas funções. Julgamos em São Paulo, no Tribunal de Justiça, centenas e centenas de casos em que admitíamos que um professor de carreira, deslocado temporariamente para a Secretaria de Educação, por exemplo, para ocupar um cargo em comissão, pudesse se beneficiar da aposentadoria especial, tal como estabelece a Constituição. No Estado de São Paulo, o professor de carreira assume efetivamente os cargos de direção das escolas públicas, portanto, não sai da carreira. É por isso que eu, com o apoio de outros colegas, propus uma interpretação conforme, para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício, na mesma linha do assentado pelo ministro Eros Grau, desde que exercida por professores. Esta foi a minha proposta. A senhora ministra Ellen Grace, são consideradas as funções de magistério as exercidas por professores. Já está na letra do artigo. Então, vejam o voto do ministro Lewandowski. Mais para frente, houve alguma discussão e a senhora ministra Ellen Grace disse o seguinte: vai ser difícil encontrar um especialista em educação que não seja professor.
o senhor ministro Ricardo Lewandowski, estamos excluindo aqui os especialistas em educação. O senhor ministro Carlos Brito, relator, há especialistas que nunca entraram em uma sala de aula. Senhor ministro Ricardo Lewandowski, pois é, estamos excluindo. Por isso que a minha proposta é no sentido da procedência parcial. Há alguma dúvida nisso? O que ficou claro é o seguinte: se há especialista em educação que nunca foi professor, ele não está na regra. Agora, qual é a regra geral? Em São Paulo, digamos assim, para ser especialista, você tem que ter sido antes professor. Está claro, não está? Bom, mais um pequeno detalhe, isso tudo da ADIM, para vocês verem que nós estamos falando de uma coisa que foi discutida e debatida e definida no Supremo Tribunal Federal. O senhor ministro Ricardo Lewandowski, relator. Senhor presidente, vou pedir vênia ao eminente relator, que era contra nós, né? Contra nós. Aliás, contra nós, em um determinado momento, ele diz assim: mas o professor que é bom, ele vai para a direção e dá um jeitinho de continuar dando aulas. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Bom, né? Dá um jeitinho de continuar dando aulas. Vem o ministro Carlos Peluzzi e diz assim: ministro, me perdoe, aqueles que são dirigidos têm direito à aposentadoria especial. Os que os dirigem, os dirigentes, não têm o direito? Né? O senhor ministro Ricardo Lewandowski, senhor presidente, vou pedir vênia ao eminente relator, e também a ministra Carmen Lúcia, também estava contra, para julgar improcedente esta ADIM. Ou talvez, na sugestão que já foi formulada pelos colegas, dar uma interpretação conforme. O que é uma interpretação conforme? É conforme a Constituição. Certo? Primeiro, eu entendo, e todos aqueles que já participaram, e todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, o fizemos, de atividades docentes, sabem perfeitamente que a atividade docente não se limita à sala de aula, mas a preparação das aulas, correção de provas, atendimentos de alunos, preparação de material. Senhora ministra Carmen Lúcia, eu acabei de dizer, ministro, por isso eu disse que as funções são plurimas, mas ela foi contra. O senhor ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, em muitos estados, como no estado de São Paulo, a carreira de magistério compreende a ascensão aos cargos de direção das escolas. A pessoa ingressa na carreira de professor e pode, em se qualificando, atingir o grau máximo da carreira, que é exatamente a de diretor de escola. Aqui ele pisou um pouco na bola também, porque ele estava falando especificamente do diretor, né? É supervisor, na verdade. O ministro Gilmar Mendes, presidente, interveio. Ministro Lewandowski, o cargo de diretor, portanto, compõe a carreira? Pergunta. Responde o ministro Ricardo Lewandowski. Compõe. O senhor ministro Carlos Brito, contra nós, compõe a carreira do magistério. Bom, mas ele está dizendo que compõe. E por que o voto dele é contrário? Não é? Senhor ministro Ricardo Lewandowski, tenho aqui a Lei Complementar 9958 de 2004 que rege o assunto. Senhor ministro Carlos Brito, relator, falou alguma coisa. Ministro Ricardo Lewandowski, sim. Mas se nós formos interpretar do jeito que Vossa Excelência está falando, nós teríamos que trazer uma pessoa de fora para assumir a direção da escola. Se ele sai da carreira, tem que vir alguém de fora. O ministro César Peluso diz assim: eu não consigo entender como a Constituição privilegiaria o secundário em dano do principal. Uma carreira do magistério sem direção é anarquia, é impossibilidade de exercício. Aquele que dá condições de efetividade ou irregularidade no exercício não é contemplado. Ministro Carlos Brito, mas é outro cargo. Ministro Joaquim Barbosa, ministro César Peluso, muitas vezes ele não pertence à carreira. É por isso. Gente, de onde será que esse pessoal está falando? Né? Com certeza não é desse país, né? Com certeza.
Ministro César Peluso, o problema não é esse, ministro. O problema é de valorização da atividade. Nós estamos partindo do pressuposto, e parece que isso fica subjacente, inconscientemente subjacente, de que a Constituição atribui aos professores um benefício particular quanto à aposentadoria, por quê? E talvez seja essa a explicação, de usarem guarda-pó, trabalham de sol a sol com enxada na mão. Exclamação, reticências. Os trabalhadores rurais, do ponto de vista de desgaste físico, sofrem muito mais do que qualquer professor. E por que esses profissionais não recebem da Constituição o mesmo tipo de benefício? Porque não se trata de valorizar o desgaste físico e psicológico, mas de valorizar uma função importante, como diz o artigo 205, de uma atividade que faz parte da dignidade humana, porque é condição necessária para o desenvolvimento das virtualidades da pessoa. Isto é, uma pessoa que não receba educação não se desenvolve como pessoa e, portanto, não adquire toda a dignidade a que tem direito. E a educação, portanto, é, nesse nível, tão importante que quem se dedique a ela, como professor, recebe do ordenamento jurídico um benefício correspondente. E aí o ministro Lewandowski cita o artigo 206.5 da Constituição, que diz valorização dos profissionais do ensino no plural. Ministro Lewandowski diz, temos que dar uma interpretação ampliativa, não é? Ou seja, professor é professor em atividade docente e é professor em atividade administrativa, não é? O senhor ministro fala mais alguma coisa. Para concluir, portanto, diz o ministro, eu não posso cindir atividades indispensáveis, porque não é possível conceber uma escola onde haja mais de um professor, onde há um só professor, não há problema nenhum, sem a necessidade de uma direção, de uma organização. Isto, lembrando Lewandowski o seguinte, se a Constituição, no artigo 206, inciso 5, obriga, comanda, exige que se valorize os profissionais do ensino de forma ampla. Os especialistas em educação, igualmente, enquadram-se nesse dispositivo. Então, não dá para imaginar que uma Procuradoria-Geral de Estado dê um parecer que sirva de base sólida para um governo. Aliás, um parênteses aqui. Vocês sabem por que se chama parecer? Porque parece. E só parece. Aliás, vocês já viram alguma vez algum governador, prefeito, presidente da República tomar alguma atitude, alguma medida contra vários pareceres dos órgãos encarregados? Pré-sal foi isso, Erenice Guerra foi isso. Um monte. Por quê? Parecer parece. Não vincula. Quando que o parecer vincula? Quando interessa. Não dá para imaginar que um procurador de uma Procuradoria-Geral de Estado do Estado de São Paulo diga o seguinte, os especialistas de educação foram excluídos. Os readaptados foram excluídos. Olha, onde a lei não excluiu o intérprete, não pode excluir. É? Bom, mas há um detalhe. Se esse professor ficou algum tempo na direção, ficou algum tempo na supervisão, depois voltou para ser professor, aí não tem problema, aí pode contar. Gente, o que está na Constituição Federal? Que os cargos públicos têm que ser providos de preferência por concurso público de provas e títulos. Então, se eu vou para um cargo desse sem concurso, eu sou uma exceção. Para a exceção vale um direito, para a regra geral não vale o mesmo direito. É isso que está no parecer, tanto que quem acompanhou na época o DRU mandou buscar lá 30 ou 40 mais processos. Ah, esses daí têm direito porque eles ficaram algum tempo lá na direção, algum tempo na supervisão, mas depois eles voltaram para como professor, então eles podem continuar tendo direito à aposentadoria. Isto seria cômico se não fosse trágico, seria ridículo se não fosse surrealista. Então, para concluir, eu gostaria de
lembrar o seguinte, houve um jurista no início do século passado, ele afirmou uma coisa curiosa, que foi o seguinte: há 1000 maneiras de praticar injustiças sem se quebrar uma única lei. Agora, neste caso, aqui em São Paulo, comete-se injustiça quebrando-se todas as leis, descumprindo a Constituição Federal, descumprindo a Constituição Estadual, descumprindo lei federal, descumprindo até mesmo o acórdão da mais alta Corte de Justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Chico Poli, presidente da UDEMO.